Nordestino não é um destino, é qualificação. De nascimento é um chamamento, uma vocação. Para se cavar da vida, a água, o pão da vida e nunca dizer não. E nordestinamente nos abumbater o coração. Esse shot chama-se Nordestino. Eu compus depois de ler a biografia, uma das biografias mais legais de Luiz Gonzaga, que é Gonzagão e Gonzaguinha, Gonzaguinha e Gonzagão. Luiz Gonzaga é considerado um dos mais talentosos, complexos e criativos artistas brasileiros. Eu acho que isso todo mundo que conhece MPB sabe, mas o ponto é o seguinte: ele me impressiona não apenas porque ele foi um excelente cantor, compositor, um melodista extraordinário. Você escolheu bem, né? Meu amigo que me antecedeu escolheu exemplos da capacidade de criar melodias distintas, né, para os músicos aqui presentes, para além do mixolídio, né, para além do modo mixolídio. O Gonzagão, ele parte daí, mas ele tem caminhos inusitados na melodia. Como músico, eu presto atenção a isso. Mas, além de ser um melodista fabuloso, um instrumentista de mão cheia, como a gente vai perceber, mas porque ele me impressiona porque ele era isso tudo ao mesmo tempo. Um cantor talentoso, né, um compositor talentoso, um instrumentista acima da média. Gil é um pouco assim, não é? Esse cara que canta bem, que compõe bem e que é um monstro no palco, não é? E quando eu me debruço sobre a obra de Luiz Gonzaga, algumas perguntas aparecem, brotam rapidamente. Primeira delas: como um homem simples, e para alguns críticos, para alguns ouvintes, para alguns fãs, até ingênuo sob alguns ângulos, sob algumas perspectivas, foi capaz de gravar 56 discos e compor mais de 500 canções. Você sabia disso? Um pouquinho da trivia aqui de Luiz Gonzaga. Como um sujeito simples, sob vários pontos de vista, foi capaz de uma obra tão hercúlea, tão abrangente, tão rica. E Gonzaga não é aquele compositor que você ouve um disco, ouve dois, ouve três, ou ouve 20, você já ouviu todos. Não é? Não, ele surpreende. Segunda pergunta que eu me faço: como a sua obra foi capaz de, uma obra de sabor regional, foi capaz de divulgar não apenas a cultura regional nordestina, mas também modificar e ampliar de forma tão ampla e tão definitiva a cultura brasileira? Na época que eu era professor de língua e literatura, me encantou muito alguns autores como Zé Lins do Rego, como Raquel de Queiroz, como um romancista que, para mim, é amado, é um mentor pela palavra dura, precisa, pelo respeito com a escolha da palavra, com a sintaxe poética, mas ao mesmo tempo, sem grandes floreios, que foi Graciliano Ramos. Como a obra de Gonzaga, simples, regional, foi capaz de influenciar tão profundamente a música e a cultura brasileira? Porque há um princípio na literatura a respeito dos grandes textos, as grandes narrativas, as grandes novelas, os grandes poemas, as grandes epopeias, as grandes narrativas. Quanto mais local, mais universal. Meu filho, os meus dois filhos estão aqui, eu faço questão de expô-los à cultura, né, de aproximá-los da intertextualidade. Eu disse que hoje a gente teria aqui várias linguagens, e isso está acontecendo de uma forma magnífica. Estou muito feliz e honrado de estar aqui também nesse palco. Subo nesse palco, minha alma cheira. Então, e um dos meus filhos que estuda piano, Bernardo, 13 anos, você pensou como o bumbum de bebê?
Mas Gil é outro cara, para outro dia. Gil é muito grande, não cabe Gil e Gonzagão aqui, né? E Bernardo falou, pai, olha essa banda aqui, o Snarky Puppy, que é uma banda fenomenal lá de Manhattan, não é? Fenomenal. Ele falou, pai, olha isso, tem um baião. O Bernardo está em algum lugar, esqueci de perguntar o nome, Bernardo. Tinha um macaco. Aí, Bernardo, o cara sabe de tudo. Senhoras e senhores, Tuca Graça. O cara sabe tudo. Sobe aqui, vamos dialogar aqui, cara. Pô, vamos dividir esse cachê de R$20, pô. Que isso, pô. Você sabe, Tuca, de onde a gente não espera nada, cara? Daí mesmo que não sai nada, né, bicho? Pai, escuta isso aqui. Era baião, porque baião é é um 2x4, né? Eu tenho um sambinha de um espetáculo que eu fiz lá no Municipal de Niterói, no Rio, que eu digo assim, o samba... Eu vou ficar pontuando com música, porque eu acho que eu falo melhor cantando. O samba é primo irmão do baião, moleque assim, tititim, chegou caçulinho, baião. Né? Então, o samba e o baião são essas formas musicais binárias, 2x4, né? 1, 2, 1. É muito simples, né? É africano. Como que uma forma musical tão simples vai inspirar uma das coisas mais novas, de maior frescor na cena musical de Nova York, que é essa banda que tem o grande tecladista, o grande jazzista Corey Henry, né? Mas a influência de Gonzagão, ela vai para fora, mas antes de ir para fora, ela fez um estrago positivo aqui, na melhor acepção da palavra estrago, né? Com Hermeto Pascoal, né? Lembra dessa? Como é que chama essa? Socorre aí, Bernardo. Foi no banheiro. Então, Hermeto foi influenciado por Gonzagão. Gil, sabia? Gilberto Gil tocava sanfona. O ovo. Então, Gilberto Gil tocava sanfona antes de tocar violão, e ele vai para o violão meio que forçado, né? Então, como que um sujeito que compõe a partir de uma realidade árida, regional, nordestina, é capaz de influenciar tão amplamente a cultura brasileira? Essa é uma pergunta que se coloca de cara. O que tem em Gonzaga que o fez tão universal, sendo tão regional? A resposta está na pergunta. Quanto mais, já dizem os críticos literários, quanto mais local, quanto mais específico, mais universal. E quando a gente pensa na influência de Gonzaga, ou na contribuição de Gonzaga, eu falaria de algumas coisas. Por exemplo, o formato sanfona, triângulo e zabumba, né? Que não foi inventada por Gonzaga, mas foi cristalizada, eu diria. Há uma discussão. Tinhorão, que é um crítico importante, e outros críticos asseveram, garantem que é o Gonzagão que constrói isso. Mas, enfim, esse formato do trio nordestino, até um grupo famoso chamado trio nordestino. Outra coisa que é gonzaguiana, esse adjetivo aqui a gente começa a usar agora, é a popularização da festa junina e dos forró de pé de serra. Mas, sobretudo, queridos, e aqui está o coração do que eu quero partilhar com vocês, está o núcleo duro dessa minha fala, tão singela aqui, despretensiosa. Eu destacaria a narratividade que há em Luiz Gonzaga, essa narratividade de uma canção que relata a pobreza, o desalento, a injustiça social do sertão nordestino. E ele fez isso para um Brasil que desconhecia o Nordeste. Eu sou carioca, né? A cegonha quase me deixou em Madureira, como cantou o Benjor, né? Mas, apesar de ter uma cara assim, parece Fenemê, né? Parece Mercedes, assim, né? O pessoal me pergunta se eu sou cearense, né? Eu digo que... assim, eu acho que cearense é um estado de espírito, né? Mas eu sou carioca, filho de pais fluminenses, né? Mas papai me ensinou a amar a cultura nordestina a partir de um programa de rádio chamado Projeto Minerva, que eu vi nos anos 70. Né? Eu via a cantoria de viola, eu via o shot, o baião. Mas essa narratividade da tristeza,
do banjo, para usar uma expressão que é muito usada para o sofrimento da nossa herança negra, dos escravos, né? Tanto desse lado da América quanto do outro lado, né? dos desterrados da África. Né? Isso é genial em Gonzaga, né? Essa narratividade de uma canção que relata a carência, a pobreza, o desalento, o desterramento, as injustiças do árido sertão nordestino, numa época, nos anos 40, que, se hoje o Brasil não conhece o Brasil, como já disse aí um sociólogo, imagina nos anos 40. No Rio de Janeiro, por exemplo, todo mundo é Paraíba. É pejorativo isso. Aqui em São Paulo, como é que é um nordestino? Mas olha que interessante, não precisa acender a luz aqui. Quantos aqui são filhos ou netos ou sobrinhos de nordestinos? Então, como assim, gente? Como diria um profeta nordestino, pense! Não é? Eu acho que depois de Gonzaga, talvez só Graciliano, na minha leitura, na minha observação do fato artístico, Luiz Gonzaga, velho Lua, Gonzagão, só Graciliano, com Vidas Secas, foi capaz de narrar o que significa a expressão de Euclides da Cunha nos sertões. O nordestino, estão familiarizados com essa fala? É, sobretudo, um forte. Então, vamos lá. A minha cola aqui é eletrônica, então ela fica pedindo arrego aqui na bateria. Em 1939, Luiz Gonzaga dá baixa no Exército, já no Rio de Janeiro, e decide viver como músico. Na verdade, ele já era músico desde a adolescência, quando ele acompanhava o seu pai, que tocava um acordeãozinho de 8 baixos, né, que foi imortalizado na canção Luiz, respeita Januário. Você sabe que é verdade, o pai dele chamava Januário, né, e Luiz, quando Gonzaga estoura, e o pessoal diz assim, olha, baixa a bola, porque teu pai é melhor. Né? Não é? O poeta é um fingidor, finge tão intensamente que chega a fingir que o Januário é seu pai. E era mesmo, né? Só que ele tocava foxtrot, tocava música da gringa na época, um repertório composto basicamente de músicas estrangeiras. E sabe onde ele tocava? Ele tocava nos cabarés, nos bordéis, lá do Mangue do Cais do Porto, como cantou o Chico naquela canção, que você sabe o nome dela, né? Taca a pedra nela. Né? Foi nesse negócio de tocar a musiquinha da gringa, em bordéis e cabarés do Mangue, que ele começou a sua vida de músico depois de sair do Exército. Né? Eu sei que pode ser cansativo, mas eu acho que não, a gente sofre de memória. Né? O brasileiro tem 2 problemas. Um é memória, e o outro... Na verdade, o nosso problema é que a gente... Obrigado. Nada mais brasileiro do que não querer ser brasileiro, né? E aí, como é que você nega a sua identidade? Matando a sua memória, né? Porque aí você não sabe quem você é, né? E aí, em 41, no programa do Ari Barroso, mais ou menos como a Rede Globo, ou o Ídolos da época, né? O Voices da época, ele grava a sua primeira música já com um pezinho lá na sua terra, deixando um pouco essa coisa da gringa. Ele se apresentava de paletó e gravata. Outro capítulo de Gonzaga é que ele era mulherengo, gente. Você sabe que 3 barras acabam com o homem, levam o homem para a sepultura. Né? 3 barras. A barra de ouro, São João da Barra e a barra da saia. Mas eu não quero ser um detrator aqui do Luiz Gonzaga. Deixa eu correr aqui que o tempo voa. Quando é que o Gonzagão, Luiz Gonzaga, vira Gonzagão? Esse negócio de tocar musiquinha estrangeira em bordel, isso não dá futuro. Larga isso, entendeu? Ele se torna Gonzagão, primeiro lá nos anos 80, com uma série de shows que ele fez com o seu filho Gonzaguinha. Gonzagão com a expressão Gonzagão, né? Gonzaguinho, Gonzagão, um show que fez muito sucesso. Aliás, Gonzaguinha é outro capítulo extraordinário na vida de Gonzaga. Né? Mas Luiz Gonzaga se torna Gonzagão a partir dessa ênfase na saudade da sua terra, a roupa de vaqueiro do sertão, o trio sanfona, triângulo e zabumba, como falei, não é? E aqui, já me encaminhando para essa breve fala, Luiz Gonzaga se torna Gonzagão com a parceria com Humberto Teixeira. Eu comentava com um amigo, enquanto ouvia o Tuca aqui
nos abraçando, né? Como diz Caetano, toma essa canção como um beijo. Então ele estava mandando um beijo para a gente aqui. Mais uma vez, faço menção à sua apresentação tão generosa, né? Mas ele se torna, Luiz Gonzaga passa a ser Gonzagão com a parceria com Humberto Teixeira. Você vê que o Tuca não falou do Humberto Teixeira, ele não falou dos letristas. Gente, como letrista, eu queria dizer, estamos perto do salário mínimo. O Milton Nascimento, naquela canção, quando ele diz assim que foi nos bairros, não foi o Milton que diz, foi Fernando Brant. Né? O João Bosco, quando ele diz assim, cair à tarde, não foi João Bosco, foi Aldir Blanc. O Tom Jobim, quando ele diz, foi Vinícius. Eu acho que essa narratividade do Banzo da Saudade em Gonzagão acontece a partir da parceria com Humberto Teixeira. Eles gravaram uma canção que fez... A primeira canção deles que fez sucesso, de verdade, é Asa Branca, em 47. Mas antes disso, já tinha lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudade, eu vou voltar para o meu sertão. Lá no meu roçado, trabalhava todo dia. Lá no meu rancho, tinha tudo o que eu queria. Lá se dançava quase toda quinta-feira, a sanfona não faltava. E tome shot a noite inteira. Né? Então, é a partir da parceria de Gonzaga com esse advogado, depois deputado, letrista, poeta, cearense, Humberto Teixeira, que inclusive é pai da Denise Dumont. Lembra dela, atriz da Globo? Né? A Denise tem um documentário muito bonito sobre o seu pai, sobre Humberto Teixeira. É a partir de Humberto Teixeira que a gente vê o Gonzaga dialogar com a grande narratividade, com o grande eu lírico universal. Se me permitem uma expressão aqui, bem da crítica literária, com o grande eu lírico universal, que lida, por exemplo, com a questão do mito do eterno retorno. Né? Que é essa coisa, como diria Lulu Santos, eu estou voltando para casa. Não é? Lulu Santos é muito legal. Humberto Teixeira dialoga com o salmista bíblico. Há um salmo, o que é asa branca? Vocês lembram? Vamos lá, tem que saber de qual, então você vai rasgar o seu passaporte brasileiro e vai ter um outro, né? Lá do tio Sam. Quando olhei... Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E só vocês. A Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Isso aqui é bem Gonzaga, né? Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Agora já é Lenine, né? Tudo em Pernambuco, está tudo certo, né? Pronto, vice, né? Até mesmo a asa branca bateu asa do sertão. Depois eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo, meu coração, que não está mais comigo. Então, a intertextualidade dessa canção é tão forte, é tão grande, ela me remete a tanta coisa da grande cultura, da grande poética. Porque o poeta grego, né, a poiesis, o que é poesia para os gregos? O que era? Poiesis era invenção. Era você falar uma coisa que ninguém tinha falado ainda. Poesia não é rima, né? Lá em cima daquele morro, sabe? Poesia Cecília Meirelles, quando ela diz, eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa, não sou alegre nem sou triste, eu sou poeta.
irmão das coisas fugidias. Meu Deus do céu, isso me dá um tapa na cara. O que é ser irmão das coisas fugidias? É uma metáfora poderosa. Ser irmão das coisas fugidias, eu sou. Né? Do coalete, como diz o hebreu, né? Da névoa nada, da coisa vaidosa, que você se aproxima assim e quando você vê não é nada. Né? E aí o poeta hebreu, nessa coletânea de poesias, dessa espiritualidade antiga, hebraica, semítica, diz no Salmo 137, interessante, outro dia eu estava ouvindo um disco do Chico, acho que é o Grande Circo Místico, e ele tem um salmo. Ele fala, estou... Nananana. É Zé Renato que canta. Gostou desse nananana? Então, assim, porque é isso aí, o Chico tem isso. Né? É grande a minha dor, estou enlanguecendo, uma coisa assim. Rendo-vos mil graças, meu Senhor. O Chico dialogando com essa tradição semítica, desse poema que é oração, dessa oração que é poema, e que é muito mais de choro do que de festa, porque a metade dos salmos, desses poemas, orações, ou dessas orações, poemas dos hebreus, são blues. Sabia disso? Mais da metade desses salmos hebraicos são blues, são canções de lamento. No 137 ele diz assim, junto aos rios de Babilônia nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor em terra estranha? Não é poderoso? Eu estou fora de casa, eu estou longe de casa. Isso aqui não é minha casa, isso aqui não é minha terra. Esse banzo, esse desterramento, essa saudade de casa, está em muitas outras canções da parceria Gonzagão e Humberto Teixeira. Asa Branca é uma canção de lamento, um choro regional, um baião composto em 3 de março de 47, e aqui à guisa de um breve, assim, despretensioso comentário. O tema da canção, bem óbvio na letra, é a seca do Nordeste brasileiro, que pode chegar a ser muito intenso a ponto de fazer migrar até a asa branca, que é um tipo de pomba. Patagiones trocais. Gravou o nome? Até mesmo Patagiones trocais. Em latim não fica legal, não, né, gente? Uma espécie de pombo também conhecido como pomba pedrez ou pomba trocais. A seca obriga esse rapaz, esse eu lírico, a mudar de região, e, ao fazê-lo, ele promete voltar um dia para os braços do seu amor. Olha que interessante, eu achei esse diálogo. Eu gosto muito de Cecília Meirelles, essa poeta simbolista brasileira, erudita, educadora, filósofa, né? Dada a perceber o místico no chão das misérias do nosso cotidiano. Leiam Cecília Meirelles, leiam. Não dá para ler no metrô, mas leiam Cecília Meirelles. Né? Leiam. Ela faz um diálogo num dos seus poemas, num dos seus livros, com o Cântico dos Cânticos. Gil também fala isso lá no disco dele, Quanta, né? Cântico dos Cânticos, não é? Quântico dos Quânticos. Ou seja, eu estou falando de intertextualidades. Humberto Teixeira e Gonzagão são universais, porque essa é a minha afirmação central aqui, porque dialogam com a grande tradição da poética universal. A partir dessa coisa, eu não estou em casa, quando é que eu volto para casa? O Salmo 126 responde ao 137. Quando o Senhor trouxe os cativos, o pessoal tinha sido exilado, levado para a Babilônia, para onde é o Iraque hoje. O Ocidente cristão devia, só um comentário, se arrepender de meter tanto pau lá nos muçulmanos, porque Abraão era iraquiano. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho.
Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. E até as outras nações diziam: o Senhor fez grandes coisas por essa gente. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos. Assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria as colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Assim como o Salmo 137 hebreu é respondido no 126, estou voltando para casa, diria o irmão Lulu Santos. A volta da Asa Branca, que não é uma canção muito conhecida, responde a Asa Branca. Diz assim a letra de Humberto Teixeira, melodia de Gonzagão. Já faz 3 noites que para o norte relampeia a asa branca, ouvindo o ronco do trovão, já bateu asas e voltou para o meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, eu vou cuidar da plantação. A seca fez eu desterrar da minha terra, mas felizmente Deus agora se lembrou de mandar chuva para esse sertão sofredor, sertão das mulher séria, dos homens trabalhador, rios correndo, percebe? Rios correndo, as cachoeiras estão zoando. Não é demais? Percebe a intertextualidade? É difícil de falar e bonito de pensar. Terra molhada, mato verde, que riqueza e asa branca. A tarde canta, que beleza. Ai, ai, povo alegre, mas alegre é a natureza e a asa branca. A tarde canta, que beleza. Ai, ai, o povo alegre, mas alegre é a natureza. E eu quero fechar impressionado com isso, porque isso depois é revisitado em Sabiá. Teve o Sabiá, o shot aqui de Gonzaga, que a gente ouviu, mas o Chico faz isso, né? Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Tom Jobim, né? Foi lá e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar uma sabiá. Onde você quer chegar, Gerson? Eu quero chegar em casa, eu não estou em casa. Você está em casa? Eu quero voltar para casa. Em 1989 eu compus um lamento assim: eu queria um mundo de paz e que ninguém se sentisse só. Mas a coisa é tão diferente. Olha a intertextualidade de novo. De repente eu lembro da mulher de Ló. Não quero ter saudades daqui. Se eu tivesse asas como um serafim, voava embora. Melhor para mim. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que há um vilarejo ali, onde areja um vento bom. Lembra dessa canção? A gente tem uma casa, a gente não está em casa. Isso está na poesia, isso está na arte, isso está na literatura, isso está na Odisseia. Isso está nas grandes narrativas. Todos os protagonistas das grandes epopeias querem voltar para casa. A boa notícia é que não há nada que eu faça para me dar o direito de voltar para casa. Eu tenho casa. E nada que eu faça me fará perder o direito de voltar para casa. Porque numa outra narrativa universal, a parábola do filho pródigo, o filho mais velho achou que tinha crédito. Você lembra dessa narrativa? Rembrandt lembrou. Pintou um quadro maravilhoso. Está lá no Hermitage, em São Petersburgo. Henry Nouwen lembrou, escreveu um livro clássico. Eu lembrei e fiz um musicalzinho, A Volta do Filho Pródigo. Não há nada que eu faça para merecer estar em casa, e não há nada que eu faça que me roubará o direito de voltar para casa. Porque eu tenho casa. Eu tenho pai. Eu estou voltando para casa. Com Gonzaga, com Humberto Teixeira, e com muita gente que assume que há um grande desterramento na alma da gente, no nosso inconsciente coletivo, que só vai se acalmar quando a gente voltar para casa. Viva Luiz Gonzaga! Salve, gente! Se você gostou desse vídeo, compartilha
inscreva-se no nosso canal no YouTube e você também pode nos encontrar. A Glocal está no Instagram, no SoundCloud e no Facebook. A gente se vê. Valeu! Tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, a gente encontra.